nada une mais 3 mulheres, a não ser os seus filhos, principalmente se eles forem amigos de infância. E chega um dia das mães, vamos dizer qualquer, muitos e muitos anos depois dessas crianças nascerem, e essas mães se unem para ir atrás dos filhos e pedir justificação sobre o porquê que eles esqueceram de, pelo menos, ligar, mandar uma flor, uma carta ou até mesmo uma mensagem coerente do Feliz Dia das Mães. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, então sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, animações, entre outros milhares e milhares de assuntos do mundo de cinema. Então se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva e comente, principalmente agora no começo do vídeo, que isso ajuda muito. E sem mais longas, vamos para o filme de hoje, que ele é babado. Dirigido por Cindy Shuppak, The Olderhood é um filme que fala sobre 3 mulheres, 3 amigas desde muito tempo, que os seus maridos também eram amigos, os seus filhos então melhores amigos desde muito cedo, praticamente desde o 5º, 6º ano, até eles crescerem, mudarem de cidade e irem fazer as suas vidas, basicamente. E elas acabam por, num dia normal, se unir como mais um dia, sentar, conversar, falar as suas verdades como mães e mulheres numa certa idade, até que elas decidem então ir definitivamente pedir satisfação aos seus filhos nas casas deles, do porquê que eles então não estão a mandar mais mensagem, ligar mais para as suas mães, saber o que é que se passa com os seus filhos e o porquê que eles passaram então a ignorá-las, principalmente nos dias das mães. Elas vão para a outra cidade e nisso elas descobrem que a vida dos seus filhos é tudo menos aquilo que elas imaginavam ser, onde segredos, revelações, entre outras milhares de coisas vão acontecendo, ao ponto dessa amizade de décadas quase ser destruída. Esse filme, ele é muito bom. E uma das minhas personagens favoritas é obviamente a Carol, interpretada então pela Angela Bassett. E ela é uma atriz fantástica, eu amo muito todas as feições dela. Ela faz-me lembrar muito a Kerry Washington, que fez parte do filme muito recente, Batalhão 6888, que também está aqui no canal. E eu acho ela muito boa para esse filme, muito boa. Acho que o papel desse filme dela foi fantástico, principalmente o ator que escalaram para ser o filho dela. Achei sensacional. Esse filme nos traz muito mais do que qualquer outro tipo de sentimento, a não ser a aflição como uma futura mãe ou uma mãe já atual, sobre o porquê que nós passamos a ver a maternidade como uma doença, muito mais do que propriamente algo divino ou algo do género, porque tu tens um filho e ele passa a querer viver contigo e depois ele tem que saber viver sem ti. Já tu fazes o contrário. Tu nasces a saber sem viver um filho. Porém, depois que tu tens um filho, tu tens que desaprender a viver sem ele, né? Tu tens que aprender a ver o mundo de outra forma. Vocês fazem basicamente o processo inverso. E eu achei esse filme bem apelativo nesse sentido. É algo que eu gosto muito, já que é um filme que filhos podem assistir com as suas mães, filhos podem assistir sozinhos, pais podem assistir sozinhos. É uma via de 2 lados. Tanto um quanto o outro pode assistir e tirar as suas próprias conclusões. Para esse filme eu dou uma nota de 8 porque eu achei um filme fantástico, um filme bastante emotivo, com pitadas de comédia, pitadas gigantescas de drama, porque esse filme vai te fazer pensar em muita coisa. Há momentos de aflição também emocional, apesar desse filme ser, até certo ponto, tentar ser bastante previsível. Ele não é tanto, mas ele se esforça muito para ser, vou ser sincera. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você ainda não viu esse filme, mas tem pretensões de ver, lembre-se que ele está disponível até agora na Netflix. Ele pode vir a desaparecer em breve, nós sabemos como é que funciona a Netflix. Mas, deixa aqui nos comentários ainda, mesmo que você ainda não tenha visto, deixa só o que você achou da minha explicação básica. E se você quer saber muito mais, vamos para a parte de spoilers, que por lá eu vou adiantar muito mais do filme. Carol, Gillian e Ellen são 3 mães que nós vamos conhecer desde o início desse filme, porque elas tentam pelo menos todos os meses encontrar-se uma vez para sentar, conversar, desabafar as suas verdades, entre outras coisas. A Carol nesse momento ela já é viúva. A Gillian, ela ainda tem o seu marido, o real pai do seu filho. Já a Ellen, ela passou por um divórcio bem conturbado, já que o marido traiu-lhe e deixou-lhe por uma menina mais nova, muito mais nova. Então elas juntam-se para poder conversar, elas nessa conversa acabam por beber muito mais do que deviam, e elas convencem-se que elas deviam ir então para a cidade em que os seus filhos vivem,
para tirar uma grande satisfação e talvez tentar passar mais tempo com eles. Elas acabam então por ir para essa cidade e cada uma para então à frente de onde elas sabem que é a casa de cada um dos filhos. A primeira pessoa a ficar é a Carol e ela vai até a casa do filho, ela consegue entrar e ela instala-se basicamente no apartamento do filho. A Gillian, ela faz a mesma coisa, ou pelo menos tenta, já que ela fica à frente da casa do filho, a ligar e ligar e ligar, só que o filho não atende o telefone, não lhe dá notícias, então ela procura um hotel para ficar. E a Ellen, ela sabe onde é que o filho tá, ela interage com o filho, só que ela vai ficar no hotel também e não fica com o filho. Para vocês entenderem essa história, eu preciso dividi-la e contar exatamente a partir do olhar de cada relação, já que as três, apesar de várias vezes no filme elas estarem juntas para elas conversarem o resumo do que aconteceu, o filme vai acompanhando a vida delas três de formas bem separadas. Por exemplo, a Carol e a relação com o seu filho, ela é bem educada, mas ao mesmo tempo ela é um pouco distante, já que o filho sentia apenas que a mãe não teve nos seus momentos mais importantes, então não existe propriamente a necessidade dela estar agora na vida dele. Não é que ele deixou de amar ela ou existe uma falta de respeito, mas é muito aquela coisa dele querer viver a vida dele um pouco sem a mãe. Já o filho da Gillian e a Gillian, ele foi traído pela ex-noiva, uma noiva que a mãe não gostava tanto, então ele começou a converter-se um pouco para o alcoolismo, né? Nós sabemos que essa religião é difícil. E a mãe dele também, ela é um pouco, digamos, deixa andar as coisas. O filho converteu-se para o judaísmo, a mãe converteu-se junto com o filho, e ela vai procurando mulheres judaicas para poder ficar com o filho. Até que ela acaba então por perceber que talvez a melhor opção para o filho seja voltar para a ex-namorada. E a Ellen, no final do dia, ela tem um filho gay que vive vou dizer, uma casa aberta, né? São dois casais gays que vivem na mesma casa, uma casa grande, uma casa confortável. E ela acaba então por descobrir, entre muitas aspas, porque ela já sabia, só que o filho nunca foi sincero com ela, que o filho é gay e que sim, ele vive com seu companheiro e que ele é uma pessoa bem diferente do que ela imaginava. A relação que a Ellen tem com o ex-marido não é nada boa, porque ela não consegue aceitar praticamente que ela foi traída e deixada por uma menina mais jovem. E ela estava à espera que o filho tivesse um relacionamento conturbado com o pai também. Mas ela acaba por descobrir que não. Que o filho tem uma ótima relação com o pai, tanto que ele já conversou com o pai muitos anos atrás que ele era gay, que ele vivia com uma pessoa e que ele é um doador de esperma, tanto que ele tem uma, entre muitas aspas, filha. E a mãe acaba por descobrir isso e ela não reage muito bem, principalmente por ela saber que possivelmente ela não deveria ter nenhum contato com a suposta neta. Então, como vocês podem ver essa história, o filme acompanha essas três histórias e elas vão se embaraçando de várias formas, até que praticamente quase ao final do filme, a Carol descobre então que a Gillian e a Ellen têm um segredo que nunca contaram para ela, que basicamente é o ex-marido da Ellen, que trocou-lhe então por uma menina mais nova, sempre que ele saía com o marido delas, né, todos os amigos iam pescar, enfim, ficam um pouco distante das suas esposas. O marido da Ellen levava então a sua amante e essa amante levava outras meninas para ficar com eles. Todas elas sabiam que até o próprio marido da Carol a atraía e elas nunca contaram isso à Carol. A Carol então descobre, fica bastante magoada e basicamente desaparece por um ano. O filho da Gillian volta assim com a ex-namorada até que ela está grávida, já no final do filme eles estão-se a casar e é quando as amigas voltam a se encontrar e basicamente fazer as pazes. O filho da Carol nesse momento, ele então começa um relacionamento bem sério com uma menina que a Carol conheceu e basicamente foi o cupido da filha. Então, é um filme, como vocês podem ver, que vai misturando várias emoções. É um filme fantástico, em termos emotivos, em termos de direção também. Apesar das vezes poder parecer bastante confuso como é que uma coisa começou e outra não, já que nós estamos a ver do ponto de vista das mães e não dos filhos, que são as reais pessoas que têm a narrativa principal no final do dia. Porém, é um filme que nos prende bastante. Há momentos que eu não gosto muito desse filme porque ele tem umas conversas que se arrastam por muito tempo, ao mesmo tempo que às vezes perdem um pouco a conexão de uma coisa a outra. Foge muito. Tem um leve ódiozinho que se sente ao longo do filme por uma mãe, por um filho.
Enfim, algo necessário para nos despertar outros tipos de emoções, não dá só para amar o filme, mas eu ainda assim recomendo bastante e a minha nota se mantém. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não viu, mas gostou ou não, a minha explicação também deixa aqui nos comentários, que isso é bastante importante. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário. E nos vemos num próximo vídeo.